Você já ouviu falar de abelhas pangolim? Assiste o vídeo até o final aí, que eu vou dar dicas importantes para vocês de um manejo, caso isso aconteça no seu meliponário. Pangolim, na verdade, é esse animal africano que estamos mostrando nas imagens, que possui escamas. Há um comparativo feito pelo Dr. Capas com as abelhas que apresentam escamas. Fala, moçada, estamos aqui no nosso meliponário de criação de bugias e o vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as abelhas pangolim, né? Então, aqui é um meliponário de abelha bugia, né? Uruçu amarela, a Melipona monduri, né? Existe mais de 11 espécies de uruçu amarela, mas no caso aqui da nossa região, São Francisco do Sul, Santa Catarina, a gente cria a abelha nativa da nossa região aqui, que é a Melipona monduri, mais conhecida como bugia, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse problema que acontece, né, com os criadores de abelha sem ferrão, que eles chamam de abelhas pangolim. Então, pessoal, nessa caixa aqui, a gente estava com problema, né, onde as abelhas chamadas obreiras rainhas ou rainhas obreiras, né, que é uma casta de abelhas que elas, na verdade, elas auxiliam a rainha ao comando de toda a colônia, né? Pelo feromônio de uma rainha sem ferrão, de uma abelha sem ferrão, às vezes ser um pouco fraco, existe uma casta de abelhas, né, chamada obreiras rainhas, que elas auxiliam a passar o comando da colônia ao restante da caixa. Isso normalmente não é problema, né? Mas quando a gente faz uma divisão, e essa divisão fica com muita dessas abelhas, né? Até formar a rainha, algumas dessas abelhas começam a exalar inclusive feromônio de rainha. E elas começam a fazer postura, né? Onde o pessoal chama de caixa zanganeira e assim por diante. Só que nessa postura, como é uma abelha, uma obreira, né? Ela com um pouco de diferença genética ali, mas ela é uma obreira, esses ovos só vai nascer zangão. Tá? Então é onde a caixa se torna zanganeira e a divisão não vem para frente. Então tem que entrar aí o olho do criador de abelha, né, do meliponicultor, para intervir, né, e fazer um manejo correto para que você não perca essa divisão, não perca essa colônia. Então vou ensinar para vocês hoje aí no vídeo como fazer esse manejo de forma correta e que vai dar ótimos resultados. Então esse é um exemplo de abelha pangolim, né? Ou obreira rainha, rainha obreira, como queira chamar. Dá para observar ali as escamas de cera brancas, né? Que caracteriza que faz bastante tempo que ela não retira essa cera, ou seja, ela não faz a função de uma obreira comum, né? Ela não está raspando a cera, ela está fazendo uma outra função dentro da colônia, né? Participando de uma outra casta, que seria essa casta das pangolins. Então aqui a gente pode observar nessa caixa que eu estava com problema, a postura, né? Então toda a postura nova da rainha, postura verde, né, que a gente chama, a gente consegue observar ali que ela está furada. Ela está toda furadinha, ó. E se você abrir um alvéolo daquele ali, não vai observar nenhum ovo, né? Ou seja, essa casta de pangolins, elas retiraram todos os ovos que foram colocados pela rainha. Então o primeiro passo é você separar os módulos, né? É melhor fazer isso de noite com a lâmpada vermelha, né? Num local fechado, dentro de um banheiro, alguma coisa assim. Você vai separar os módulos da caixa. Então você veja que tem um módulo, aqui tem outro módulo e a melgueira eu já eliminei, tá? Então você vai separar os módulos da caixa para que facilite o manejo, né? Então aqui ainda tem algumas abelhinhas para nascer, nesse módulo aqui.
tem um pouco de alimento e tal. E no outro módulo, que eu vou mostrar agora ali, tem bastante abelha e também alguns disquinhos para nascer. Então agora é colocar a mão na massa mesmo. Então, com o auxílio da lâmpada vermelha, as abelhas não saem de dentro da caixa. Uma ou outra que sair você pode colocar de volta dentro da caixa, mas é muito difícil. Então, com o auxílio do sugador de abelhas, né, você vai procurando agora as pangolins. Lembrando que eu já mostrei no começo do vídeo que é fácil de identificar elas pelas aquelas camadas de cera que elas têm nas costas, né? Então você vai identificando e vai sugando o máximo que conseguir. É um trabalho demorado, né? Leva tempo, tem que ficar ali olhando para as abelhas e deve ser repetido várias vezes, né? Porque as abelhas vão se escondendo, então deve ser repetido várias vezes até que se consiga eliminar o máximo de abelhas pangolim possíveis, tá? Então só para mostrar para vocês aqui mais algumas pangolins que eu peguei com o sugador. É bem fácil de identificar elas. Então após o trabalho de sugar as abelhas, né? O próximo passo é remontar os módulos da caixa, né? Remonta os módulos ali. Se não tiver muito alimento, nada, não precisa nem remontar. Pode deixar os discos nascentes tudo num módulo só. Aqui no caso eu não quis mexer. Coloquei um módulo em cima do outro de novo, né? E a lixeira. Agora eu vou sugar essas abelhinhas que estão aqui na lixeira. Colocar lá dentro da caixa e fazer essa limpeza desse lixo acumulado ali. Então, como elas já estão alguns dias já fechadas aqui dentro de casa, eu vou fazer essa limpeza e montar de volta a caixa para poder botar na rua. Feito isso, você vai numa caixa matriz sua, forte, pega uma abelha rainha, no caso eu peguei essa rainha aí, para ver que é uma rainha novinha, bem saudável, né? Para que a gente consiga introduzir ela, a gente vai introduzir agora naquela caixa de pangolim que está sem a abelha rainha. Então a caixa foi devolvida para o local, né, para a rua. Só que a caixa foi colocada no local onde estava a caixa que foi retirada a rainha. Então esse é o pulo do gato também, para que as abelhas não matem a rainha, tá? Coloque sempre a rainha, deixe a rainha na mesma posição, para que as campeiras não matem a rainha. Então vamos dar uma olhadinha aqui, já faz 5 dias que eu coloquei a rainha aqui dentro, né? Olha que bacana, tá lá a rainha bonitona, né? As abelhas não mataram a rainha, ela já começou uma posturinha ali. Então em 5 dias ela já começou aquela postura ali. É uma postura helicoidal, demonstra um pouco de estresse da colônia. Mas faz parte, é por causa do manejo que foi feito, né? Mexendo muito na caixa, ela começou essa postura um pouco diferente, mas depois ela estabiliza. Então tá uma colônia bem saudável. E a caixa que foi retirado a rainha foi levado para outro local, tá? E deixei a caixa das pangolins aí na posição dela. Outra dica importante para se introduzir a rainha é que a rainha deve ser confundida o cheiro dela com o próprio cheiro da colônia, para que as abelhas não matem a rainha. Como que se faz isso? Você vai pegar e vai abrir um potinho de mel da colônia onde vai introduzir a rainha e você vai mergulhar a rainha lá dentro, deixando ela com o cheiro do mel da própria colônia. Então aqui é só um exemplo, né? Eu já fiz esse procedimento antes. Você solta a rainha, depois você rasga esse potinho de mel,
deixando toda a colônia com um cheiro de mel, inclusive a rainha. Ou seja, as abelhas não vão atacar a rainha, porque tanto a rainha como o resto da colônia está preocupada em limpar a colônia e não em atacar um inimigo, no caso o cheiro da nova rainha. Observe ali as abelhas coletando o mel que derramou pela colônia. As the eyes begin to open and the blindness meets the light, if you have so sick, I see the world in light, I see the